Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje você vai ver o vídeo sobre a história de duas jovens que foram lá para o Panamá, viajaram para lá. A princípio, elas queriam trabalhar como voluntárias com crianças, ensinar artesanato e também aproveitar a viagem. Curtir ali as paisagens do Panamá, fazer caminhadas, trilhas, essas coisas que elas gostavam. As duas jovens eram bem aventureiras. E então essa história teve um desfecho de mistério que até hoje não foi solucionado. Saíram as duas todinha para fazer uma trilha. Você vai ver a história agora. Quando elas desapareceram durante um passeio em uma das trilhas, elas tiraram uma série de fotos que também não esclareceram nada. Essas fotos também têm muito mistério e esse caso até hoje não foi totalmente resolvido. E as circunstâncias do desaparecimento e morte das garotas permanecem sem respostas até hoje, deixando espaço para curiosidades e muitas especulações por causa de várias coisas estranhas envolvendo essa história. Eu não sei se você sabe, mas o Panamá é um local conhecido por ser um destino turístico para pessoas que gostam de trilha, contato com a natureza, ver inúmeras paisagens, ilhas paradisíacas da região. Mas, infelizmente, também há vários casos de desaparecimentos e violência contra turistas que já foram registrados lá no país. E então, eu não vou mencionar aqui outros casos porque nós só vamos falar delas, né? Essas duas jovens que tinham 21 e 22 anos, elas tinham se formado há pouco tempo, como eu falei para vocês, e elas queriam trabalhar como voluntárias. A viagem delas começou em março de 2014. E quando as duas pegaram o voo da Holanda para Costa Rica e depois para o Panamá, elas passaram 2 semanas ali, aproveitando a cidade, passeando, fazendo amigos, indo à praia. E após essas 2 semanas, em um lugar chamado Bocas del Toro, as garotas seguiram para Boquete, onde trabalhariam como voluntária. Aparentemente estava tudo certo, porém quando elas chegaram ao destino delas e foram lá no local onde elas iam dar aula, ninguém sabia que elas iam chegar. E aí o trabalho só ia começar na outra semana. E então elas resolveram aproveitar esse tempo para poder passear, aproveitar mais a viagem, né? Deixaram a frustração de lado e resolveram aproveitar essa semana para conhecer ali o lugar. Então, elas decidiram fazer um passeio no dia 1º de abril, que teria sido organizado por um guia chamado Feliciano. Elas iriam conhecer uma fazenda de morangos, fazer uma caminhada ali, subir um vulcão. E esse era o compromisso delas naquela semana. Acontece que elas duas, olha só, depois daquilo que já estava combinado que eu te falei agora, as duas decidiram explorar sozinhas uma trilha da cidade. E para chegar até o local, elas teriam contratado um taxista. Esse taxista, posteriormente, falou que deixou ela dali em um determinado ponto às 13h40. Mas o relógio da câmera delas e do celular mostrava 11 da manhã. E para realizar essa trilha, elas levaram mochila, máquina fotográfica, cartão de seguro, dinheiro, celular, comida, garrafa de água. Mas
A polícia posteriormente também averiguou que elas foram alertadas para não irem naquela trilha sozinhas, porque ali acontecia muitos casos de assaltos naquela região, não era seguro para duas moças ficarem passeando ali. Mas mesmo assim, elas resolveram ir sozinhas e elas levaram um cachorro. Esse cachorro estava acostumado a ficar ali com os turistas, era um cachorro mansinho. Porém, olha só, após algumas horas, o animal voltou, mas as meninas não. E aí, com o desaparecimento, as buscas começaram para tentar localizar as jovens. A máquina fotográfica utilizada por elas foi encontrada 2 meses depois. E na máquina foram encontradas algumas pistas, mas não solucionaram o caso. Fotografias mostravam que elas tinham alcançado o topo da trilha, num lugar chamado de Mirador, e depois elas decidiram continuar o passeio, em vez de retornar para a cidade dali. Elas seguiram até uma área que é uma divisa ali, que não é indicada para turistas, porque olha só, é uma área que não é sinalizada, então não era seguro. E alguns dias depois, o celular também foi encontrado. E no celular tinha várias ligações para o número de emergência da Holanda, indicando que algo teria acontecido. A primeira ligação aconteceu às 16 horas, sendo que o que aconteceu entre a última foto, tirada em um córrego, e o primeiro chamado de socorro permanecem um mistério. A dona do lugar onde elas estavam hospedadas percebeu que elas não haviam retornado, mas eles ficaram achando que elas estavam passeando, eram jovens, dormiram em outro lugar e não voltaram. Então, apesar da constatação, eles ficaram tranquilos, achando que elas tinham ido para algum lugar. E então, as buscas oficiais pela Defesa Civil do Panamá só tiveram início no dia 4. Antes disso, no dia 3, o Ferdinando esteve na trilha para procurar pelas garotas. E havia ali outros grupos também, que também estavam realizando buscas e tentando encontrá-las, helicópteros. Mas a Defesa Civil não obteve nenhum êxito. 10 semanas depois, uma indígena da região, que essa região onde a indígena ficava, é cerca de 18 horas de caminhada do lugar onde elas desapareceram. Então essa indígena encontrou uma mochila que era utilizada pelas meninas. Dentro dela estavam objetos pessoais, incluindo celular, sutiãs, coisas das jovens. Essa índia deu a bolsa para alguém lá que estava realizando as buscas e foram localizadas 34 digitais diferentes na mochila e nos objetos. Mas olha só, esse caso não foi pesquisado pela polícia a fundo. Então, a verdade é que com o tempo acabaram perdendo muitas pistas. No dia 9 de julho de 2014, a polícia encontrou na mesma região fragmentos de ossos e o sapato utilizado por uma das jovens. Os ossos ainda continham carne e a pele estava relativamente preservados. Também foi localizado um short jeans pertencente às meninas. A uma das meninas foi encontrado nesse mesmo dia um pedaço de osso pélvico, uma costela. E após a perícia, não foi possível concluir a causa da morte. Não foi possível dizer se foram atacadas por animais, o que aconteceu. O osso pélvico estava esbranquiçado,
Mas essa substância é comum ali na região, porque os agricultores usam nas plantações. Mas também o produto pode ser utilizado para fins ilícitos quando os criminosos querem que algum corpo se decomponha mais rápido. Em agosto de 2014, foi encontrada uma bola de pele que não conseguiram identificar se era das garotas e posteriormente eles viram que não era uma pele de humano. Então você vê só, essa história ficou passando ali, não foi pesquisada a fundo, perderam pistas importantes e eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que elas se perderam. Inicialmente foi isso. Elas se perderam, não conseguiram achar o caminho de volta e aí foi complicando, foi passando os dias e depois ninguém sabe o que aconteceu. Se elas caíram, se foram atacadas por animais, se foram atacadas por traficantes, ninguém sabe o que aconteceu com essas jovens. Então é uma história assim que até hoje tem muito mistério, porque há muitas evidências desconexas. Somente o fato de que não foram divulgadas, as informações não foram pesquisadas, o tempo passou, perderam pistas, como eu falei. Então a investigação naquela época foi pouco efetiva. E as famílias das garotas falavam que tinha tido muitas falhas por parte da polícia, da defesa civil, de todo mundo ali que deviam trabalhar mais e buscar respostas. Agora, a maior lacuna é o que teria acontecido entre a última foto, tirada no dia 1º de abril, e a ligação para a emergência, que essas ligações foram às 16h39 e 16h49. Depois desses horários, o celular ficou desligado. Eles deduziram ali que os aparelhos ficaram desligados para poupar bateria. Depois de 14 horas, tentaram novamente contatar a emergência. Tudo indica que elas estavam perdidas, como eu realmente falei. Mas, olha só, não desesperadas. Por quê? Se elas estivessem desesperadas, elas iam fazer ligação ali toda hora. E não, elas fizeram ligação, desligaram o celular, depois de muitas horas fizeram ligação novamente. No dia 5, elas tentaram chamar por socorro, mas a partir dessa data, provavelmente a bateria do celular descarregou. Outra lacuna é que a partir do dia 5, o celular da Cris passou a ser acessado com o PIN errado, o que poderia indicar que era a amiga dela que estava tentando utilizar, ou que a Cris estivesse debilitada. Tudo são conjecturas, né? O aparelho foi usado pela última vez no dia 11 de abril e a perícia concluiu que havia, nessa ocasião, apenas 22% de bateria no celular. A análise das fotografias tiradas pelas meninas durante o passeio gera muitos questionamentos. Olha só, as fotos vão até o número 508. E depois tinha 90 fotos noturnas que elas tiraram à noite, com início a partir do número 510. Então você viu aí, a foto 509 desapareceu. Ninguém não sabe o que aconteceu ali. Um mistério realmente impressionante. As fotos noturnas são um mistério também, porque não dá para interpretar um padrão. Não dá para ver assim exatamente o que era. Algumas mostravam uma rocha, uns galhos, sacolas de plástico. Não dava para entender o que eram aquelas fotografias da noite. Também havia entre as fotos noturnas uma fotografia de um close do cabelo da Cris. E essa imagem divide muitas opiniões, porque muitos acreditaram que tinha sangue ali naquela imagem. E outros acharam que não,
São tudo hipóteses. É especulado que as fotos que elas tiraram à noite foram feitas para chamar a atenção de alguma coisa que elas queriam mostrar ali. Mas ninguém sabe se elas estavam simplesmente querendo usar a câmera para clarear ali na mata, porque a mata fechada à noite é muito escura, né? Depois desse problema delas aí, desse problema todo que não conseguiram identificar nada, então por fim pararam de procurar as meninas, um desgosto muito grande para a família delas. Esse é um dos crimes. Dizem crimes porque deduzem que elas foram ou sequestradas ou mortas, então por isso que dizem crime. Esse foi um dos casos até hoje mais difíceis, um mistério, ausência de provas, nada se conecta com nada. E além disso, apesar das suspeitas sobre o envolvimento de terceiros na morte das meninas, nada ficou comprovado. Se foram traficantes, se foram bandidos, se houve outras pessoas ali, se foram animais, ou elas caíram e se machucaram. A única grande verdade que existe até hoje é que as duas desapareceram durante essa viagem ao Panamá. Foram encontrados esses ossos aí que eu falei para vocês, mas o caso permanece um mistério sem solução desde 2014. Deixa teu like aí, deixa teu comentário se você já conhecia essa história. E eu te vejo no próximo vídeo. Trarei outra história para você conhecer aqui através do canal. Um grande abraço.